Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre como a gente faz a construção das curvas, tanto de função de primeiro grau como função de segundo grau, tá? E aí, começando, lembrando que a função de primeiro grau, né, é uma função polinomial ou uma função afim, certo? Onde a função ela é estabelecida em função de x é igual a ax mais b. E todo gráfico de uma função que é linear, que é uma função de primeiro grau, é uma reta, certo? Então, o A, o coeficiente A que a gente observa aqui, certo? É o coeficiente de inclinação, tá? Ele que vai indicar se a reta é crescente ou se a reta ela é decrescente. Já o B é chamado de coeficiente linear ou termo independente, certo? E esse coeficiente ele não tem relação com a variável, né, incógnita x, certo? E aí lembrando que f de x, isso aqui é igual a y, tá? Y é igual a ax mais b, certo? E aí, quando a gente tem um coeficiente positivo, ou seja, um A maior que zero, essa reta ela é crescente, ela está subindo, tá? E se o A for negativo, a gente tem uma reta decrescente, ou seja, que está diminuindo, ok? E aí a gente tem o plano cartesiano, né? Onde na horizontal sempre é o x e na vertical é o eixo y, tá? Isso é importante porque quando a gente faz x é igual a, ou y é igual a ax mais b, esse y que a gente encontra vai vir para cá. E esse x que a gente encontra também, ele vai vir para cá, certo? E aí, como eu falei, o coeficiente linear, ou b, né? Coeficiente b, se ele for positivo, certo? Acima de zero, ele vai tocar do lado positivo do eixo y. Se ele for menor que zero, ou seja, um valor negativo, ele vai tocar num ponto negativo do eixo y, tá? E se ele for igual a zero, ele vai passar no ponto da origem, ok? E aí vem os exemplos de função polinomial. A gente tem aqui f de x, ou seja, y, é igual a 5x menos 3. Quem é A? Quem é o coeficiente angular? 5. Quem é B? O coeficiente linear é menos 3, certo? Então, a gente está vendo aqui que o A é um número positivo, então essa reta vai ser crescente, certo? E o B é negativo. E aí, então, essa reta, ela provavelmente vai tocar no ponto negativo aqui do plano cartesiano, certo? Agora, essa outra, a gente está vendo aqui que o A é 2, menos 2, né? E B é menos 7. Então, essa reta é decrescente, certo? E ela vai tocar no ponto negativo aqui também, que é menos 7, tá certo? E falando aqui dessa segunda função, f de x é igual a menos x, então A é menos 1, porque a gente tá vendo aqui que o número, né, que fica oculto é o 1. E aqui a gente não tá vendo nenhum B, né, nenhum valor de B. Então, B aqui ele assume 0, tá? Porque isso aqui é uma soma de mais 0. Então, nesse gráfico, ela é uma reta decrescente e vai passar no ponto 0 aqui, certo? Vai tocar nesse ponto, certo? E aí, eu trouxe aqui um exemplo de uma função f de x é igual a 5x menos 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem são os coeficientes. Quem é A? A é igual a 5. Quem é B? É igual a menos 3. Então, eu sei que A é positivo, 5 é um número positivo. Então, essa reta vai ser uma reta crescente, tá certo? E aí, para a gente montar o gráfico, a primeira coisa, né? Depois a gente faz quem é A, quem é B. E se a gente sabe que essa reta ela vai ser crescente ou decrescente, a gente monta o plano cartesiano. Vocês podem fazer isso no caderno de vocês, ou pegar um papel que já é milimetrado.
Mas aqui eu já fiz, né, construir um plano cartesiano com o eixo X e o eixo Y. Mas como é que a gente constrói o gráfico, tá? O gráfico linear. A gente vai atribuir valores a x. Que valores são esses? Valores aleatórios. Então, por exemplo, eu disse que a gente vai atribuir valor ao x e ao y. A gente vai descobrir, certo? Então, eu boto essa tabelinha aqui, e aí eu vou dizer que eu quero descobrir qual é o valor de y quando x for 0, qual é o valor de y quando x for 1 e qual é o valor de y quando x for 2. E aí, como é que a gente sabe quem é y? Simplesmente substituindo aqui no lugar do x dessa função. Então, é 5 vezes 0, porque eu quero que x assuma 0, menos 3. 5 vezes 0, 0. 0 menos 3 é igual a menos 3. Então, y é igual a menos 3. Mesma coisa no de baixo. 5 vezes 1 menos 3. 5 vezes 1, 5. 5 menos 3, 2. E agora com 2. 5 vezes 2 menos 3. 5 vezes 2, 10. 10 menos 3, 7. Ok? Então, aqui eu já tenho os pontos do meu plano cartesiano. Então, quando eu tenho x0, y será menos 3. Quando x é 1, y será 2. E quando x for 2, y será menos 7. Então, a gente começa aqui. Quando x é 0, ou seja, quando está aqui no meio, certo? Y é menos 3. Então, a gente anda 1, 2, ou para baixo, né? Que é menos negativo. 1, 2, 3, certo? Então, aqui, menos 3. Tá? Então, esse ponto, ele vai estar aqui, em cima da reta. Ok? Quando x é 1, ou seja, quando x é 1, y será 2. Então, 1, 2. Então, o segundo ponto, a gente traça aqui as linhas imaginárias e a gente vai ter o segundo ponto aqui. Quando x é 2, ou seja, quando x é 2, tá? Y é 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui, retinha, né? E outra aqui, certo? Aí a gente tem 3 pontos. Quando a gente tem 3 pontos, a gente consegue traçar uma reta, né? Quando tem 2 pontos, a gente traça uma reta, mas 3 também, certo? Vou tentar aqui traçar, mas acho que não vai ficar muito bonitinha, não. Mas, enfim, é nesse sentido aqui que a reta, ela tem esse sentido, tá? Crescente, certo? E segue, né? Esse valor de angulação está relacionado a esses 5, tá? Então, 5 é um número alto. Então, por isso que essa reta, ela é bem inclinada. Mas ela está no sentido crescente, ou seja, ela está subindo, tá? Aí, aqui tá ela bonitinha, certo? O que a gente fez, né? De forma gráfica, para vocês entenderem. Já esse segundo exemplo, a mesma coisa. A gente precisa descobrir quem é A e quem é B. Quem é aqui? Menos 2. Quem é B? Menos 3. Certo? Então, eu sei que A é negativo, então essa reta ela vai ser decrescente. E é a mesma coisa, a gente vai estabelecer pontos de valores de x aleatórios, tá? Então, eu vou colocar os mesmos números. x0, x igual a 1 e x igual a 2. E aí, aqui a gente vai usar essa equação para descobrir quem é y. Então, menos 2 vezes 0 menos 3, tá? Né? Menos 2 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0. E aí, 0 menos 3, menos 3, tá? Menos 2 vezes 1 menos 3 é igual a quanto? Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5.
menos 2 vezes 2 menos 3 é igual a menos 2 vezes 2 menos 4. Menos 4 com menos 3, menos 7. Certo? Então, quando x é 0, y é menos 3. Quando x é 1, y é menos 5. E quando x é 2, y é menos 7. Aqui eu já tenho os 3 pontos para transformar, né, construir a reta aqui. Então, quando x é 0, quando ele está aqui no meio, y é menos 3. Então, 1, 2, 3, certo? Então, primeiro pontinho aqui, menos 3. Quando x é 1, y é menos 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Traça aqui uma reta imaginária. Tá? Vocês podem fazer isso com régua em casa, não tem problema nenhum. Que aqui eu tô fazendo na mão, né? E aí, quando x é 2, y é menos 7. Menos 5, menos 6, menos 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí é 2. Ui, meu Deus. Menos 7. Então, eu tenho o terceiro ponto aqui. Tá? E aí eu traço a reta. Então, vejam, aqui tenho 3 pontos e essa reta ela é decrescente. O ponto, né, o coeficiente B, que a gente está falando aqui, é o que toca no eixo Y. Então, ele tocou no ponto negativo, né, no lado negativo do eixo. E ela é decrescente, como o coeficiente A, ele estava indicando, tá? Que ele é negativo, é um número negativo. Então, a gente tem essa descida aí da reta. E aqui bonitinho, né, bem explicadinho para vocês, tá bom? E aí, continua.